Fala pessoal, bem-vindos a mais um AstaCast. Hoje eu vou ter um papo mais descontraído com vocês, eu vou acabar falando de uma das coisas que eu mais amo na vida, né? Eu vou falar sobre RPG de mesa, o porquê que ele é tão importante na minha vida, o porquê que vocês deveriam jogar, né? Eu quero trazer essa discussão pro pessoal, tentar ajudar as pessoas a consumir esse tipo de mídia, né? Porque eu estou vendo uma alta justamente em outros tipos de mídia, como música, filmes, séries, que acabam abordando de uma forma geral elementos do RPG de mesa, que nasceram no RPG de mesa, então levando para outro tipo de mídia. Eu gostaria, né, de passar um pouco, explicar para vocês justamente o que se trata o RPG de mesa, as influências, como ele foi criado e qual que é as alternativas que você tem para você jogar caso você se interesse. Eu vou passar desde o jogador até o mestre, né? Eu vou explicar isso de uma forma melhor. Então vamos lá. Então, pessoal, como todos sabem, realmente o RPG de mesa ele foi muito importante, né, para a cultura pop no geral. Por quê? Né? Diversos elementos que contém no RPG de mesa eles foram influenciados primeiramente por obras de escritores de fantasia, né? O mais marcante deles vocês podem imaginar que foi o Tolkien, né, que é o criador e autor, né, das obras do Senhor dos Anéis, o Silmarillion, o Hobbit, entre outras obras dentro desse mundo fantástico. E ele foi o primeiro, justamente, a criar um aspecto de mundo fantástico no sentido medieval, né, que a gente tem tanto costume de consumir em filmes, em jogos. Tudo isso é referenciado pela obra dele, né, tudo isso derivados da obra dele, vamos dizer assim, né? E o RPG de mesa, como todas as outras mídias, também sugou bastante nas obras do Tolkien. Por quê? Né? O RPG de mesa, ele teve ali o começo dele na década de 60, há muito tempo atrás, né? Na qual diversas pessoas jogavam jogos de tabuleiro e em um desses jogos, né, um rapaz da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, em 69, ele acabou justamente criando um jogo na qual era esquemático de guerra, né? E você faria papel fundamentais ali de cada personagem. Você teria um papel fixo, né? Você não poderia mexer em vários personagens, assim como num jogo tabuleiro comum, né? Só que você iria interpretar aquele personagem com as vontades dele, né? Porque o RPG de mesa é isso, é role playing game, né? É um jogo de interpretação de um papel específico, mas isso eu vou abordar um pouco mais para frente. E dentro dessa universidade acabou que ficou ficando muito famoso, porque dentro desse cenário de jogo que ele criou, acabou que ele criou um cenário baseado nas guerras napoleônicas, né? E você interpretava um dos soldados, generais, enfim, das pessoas que participaram daquela guerra, né? Ele fazia um grid enorme de guerra, ele posicionava cada um com uma função, cada um com uma história diferente, e o pessoal jogava da forma que dava. Até então, que o Emerson e o Gygax, o Emerson foi o que criou, né, esses jogos em Minnesota, o Gygax foi um dos participantes, eles se conheceram e eles colaboraram justamente no primeiro jogo de RPG de mesa moderno, que é influente até hoje, que é o famoso Dungeons and Dragons, que foi lançado em 74, né, e ele tem uma clara inspiração nos contos de Senhor dos Anéis e também o Hobbit, né, aquela fantasia mais pesada, né, que a gente tanto adora e que a gente consome até hoje, né. O ponto interessante para a gente esclarecer em relação a isso, que o Dungeons and Dragons, no geral, ele foi tão influente dentro da sua época que ele gerou filmes, gerou séries, gerou desenhos animados, gerou músicas, videogame, tudo relacionado a qualquer mídia disponível na época. Acabou que todas as mídias disponíveis na época acabaram consumindo e tendo referência por parte do Dungeons and Dragons. Eu posso citar aqui Caverna do Dragão, né, que é um desenho animado ali na década de 80 e 90, que é inspirado no Dungeons and Dragons, tem o nome em inglês se chama Dungeons and Dragons, tem o filme atualmente que foi lançado o trailer na Comic Con desse ano, que ano que vem vai ter um filme de Dungeons and Dragons, mas não se enganem, já existe 2 filmes de Dungeons and Dragons lançados anteriormente, eles são bem ruizinhos, na minha opinião, obviamente, mas existe.
né? Assim como diversos jogos que foi claramente influenciados em Dungeons and Dragons, seja lá o próprio Warcraft, o próprio Skyrim também, ele bebe muito da fonte. Obviamente eles criaram mundos próprios, mas com base em elementos e personagens centrais do Dungeons and Dragons e das obras do Tolkien também. Por isso que é tão importante a RPG de mesa no geral, né? Não tem como você consumir uma obra de ficção, fantasia pesada, medieval, do ponto, né? Sem citar essas obras, seja Tolkien ou seja o próprio Dungeons and Dragons. Não tem como, você sempre vai acabar parando neles, porque eles são a base, são o pilar, né? Ali que sustenta toda as obras que acabam tendo como referência esses elementos que eu citei anteriormente. Mas por que o RPG de mesa é tão importante para mim? O que ele mudou na minha vida? Bem, eu contando um pouco sobre mim mesmo, né? Há 10 anos atrás eu conheci o RPG de mesa, eu era um jovem Jeanzinho, e eu acabei consumindo muito fielmente, né? Obras de fantasia no geral. Amava os livros do Senhor dos Anéis, amava jogar Skyrim, né? Assim como a maioria que tem a idade parecida comigo também amou jogar naquela época, né? E eu senti uma necessidade de me aprofundar mais em relação a um jogo vivo, né? Porque com o passar do tempo você vai crescendo, obviamente, e quando você vai crescendo você quer participar de mais eventos sociáveis, você quer compartilhar, né? Até quer ter uma interação ali com um pessoal que você conhece, uma comunidade ali que você conhece, os seus amigos no geral. E acabou que em um dia específico, né, eu conheci o RPG de mesa e lá eu me aprofundei dentro dele, né? E isso foi muito importante para minha construção de mundo e para eu ter interações sociais com as outras pessoas, né? O RPG de mesa é muito disso também. Ele é claramente uma forma de você se divertir com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas que você talvez não conheça, mas que dividem a mesa com você, né? E você vê outros pontos de vista, vê outras histórias, vê outras referências, porque as referências que aquela pessoa cria em relação ao personagem dela faz referência ao próprio mundo em que ela vive, né? A vivência dela que ela traz consigo. E isso é muito interessante, porque junto com isso, né, eu acabei justamente conhecendo muita gente e dentro dessas pessoas, elas são minhas amigas até hoje, né? Meus amigos que me acompanham na minha vida inteira, há mais de 10 anos. E não só por isso, né? Depois de um tempo eu comecei a mestrar, né? Eu vou explicar o que é um mestre, né? O pessoal tem costume de chamar um mestre, né? É aquele que guia a história do RPG de mesa, né? Isso foi criado junto com Dungeons and Dragons, né? Porque o Dungeons and Dragons, lá no começo, ele era um jogo de masmorra, né? Você montava um personagem ali específico e você ia pra dentro de uma masmorra e ali aconteciam as coisas, né? Por isso se chama Caverna do Dragão, assim, traduzindo porcamente pro português, né? E o que acontece? Existia o Dungeon Crawler, que era a pessoa que ia pra dungeon, ia pra caverna, e existia um Master Dungeon, né? O Master Crawler, né? Aquela pessoa que guiava a história, que colocava os objetivos, ele criava ali o grid escondido de todo mundo para ter a pessoa surpresa ali do desafio que ela teria que enfrentar na sua frente, né? E é por isso que ficou o nome mestre, mestrar, né? E eu acabei mestrando muitas vezes, até o ponto de ser chamado para algumas escolas, igrejas, né, aqui da região na qual eu moro. E eu acabei fazendo muitas mesas para crianças, para adultos, para pessoas adolescentes, de todos os gêneros e também de todas as idades, né? E isso acabou me dando uma influência muito grande nas minhas histórias, né? Eu sempre tentava criar minhas próprias histórias, obviamente com as referências, com as bases na qual eu já tinha citado, com o próprio Dungeons and Dragons e o Tolkien também, com Senhor dos Anéis, o Hobbit, enfim. E isso foi muito importante para minha construção de mundo, para mim, pessoa, né? Porque isso me abriu muito para novas realidades, para eu sair um pouco da minha bolha, interagir com pessoas de todas as formas, de todos os jeitos, com diversas opiniões diferentes, e assim criar justamente uma consciência coletiva, que eu acho que é muito importante para a sociedade atual. Antigamente, né, quando a gente vai conversar com uma pessoa que é mais velha, nossos pais, nossos avós,
elas acabam sempre falando que antigamente elas brincavam muito na rua, elas podiam sair, elas podiam justamente ter essa interação social, né? Essa consciência viva de sociedade ali, interação entre eles por método de jogos, brincadeiras, todo mundo se conhecia na rua. Atualmente, como as coisas estão mais perigosas e acaba que aqui em São Paulo, pelo menos, não sei de onde você está falando, né? Mas aqui em São Paulo, pelo menos, por ser uma capital, né, muito urbanizada, né, aqui o índice populacional é muito grande, acaba que as pessoas não podem ter esse círculo, né, esse círculo de influência, de amizades, de conhecidos dentro do seu próprio bairro, dentro da sua rua, né? E como você pode substituir justamente, né, essa interação social para o seu filho ou até mesmo para você mesmo, né? É tendo justamente esses momentos de lazer, né? Como o próprio RPG de mesa ele traz, né? Você conversa, você joga, você se diverte, você fica com raiva, você aprende a perder, né? E isso é muito importante para a criança, para o jovem ou para o adulto que nunca teve isso, né? Ao meu ver. E acaba que isso foi muito importante para mim, porque eu também não tive essa consciência coletiva, não tive essas brincadeiras na rua, eu não tive essa interação forte, né? Só quando eu ia pro interior, na casa dos meus avós, aí beleza, né? Mas mesmo assim era muito difícil. Então, o RPG de mesa ele foi muito importante na minha vida por causa disso, né? O RPG de mesa, ele é muito disso. Ele é por cima, ele é um jogo, né, para você se distrair, se divertir. Alguns podem até achar meio tosco em relação a isso, justamente porque se acaba assumindo um papel determinado, você literalmente tem que vestir a capa, entre aspas, para justamente interpretar de forma certa ali, consciente, o que é o seu personagem. E isso pode acabar gerando muitas risadas, né, se for muito escrachado, ou se a pessoa leva muito a sério, pode acabar demonstrando alguma coisa, alguma verdade em referente à própria história daquela pessoa, sabe? Então é muito interessante o RPG de mesa por causa disso, né? E é por isso que eu gosto tanto de RPG de mesa, porque vou dar um exemplo aqui, né? Atualmente eu mestro em duas, né? Em duas mesas diferentes. Eu acabo mestrando numa escola, né, numa escola de japonês, o Azuka Jiko, um abraço para todos, né? E lá eu acabo tendo uma experiência totalmente diferente da outra mesa que eu mestro, que é para os meus amigos de mais de 10 anos, aqueles que eu comecei a jogar, né? E o que acontece? A mesa, ela é muito diferente uma da outra. Eu conto a mesma história, mas a forma com que eu lido com elas é muito diferente. Dos dois, eu sempre tento trazer temas relevantes que podem servir de alguma coisa para a pessoa. Obviamente que eu mascaro, né, esses temas com fantasia, né, porque a literatura é isso, né, as mídias que a gente consome é isso. Eles mascaram temas ali para que a gente possa entender e compreender, interpretar aquilo, né, e jogar aquilo para nossa vida. Assim eu tento fazer também para as pessoas que eu mestro. E mesmo essas mesas eu contando a mesma história, igualzinha, né? Acaba que as pessoas, por elas terem essa vivência diferente, né? Elas acabam tendo situações diferentes e formas de se comportar diferentes, porque cada um tem a sua vivência, né? E ali eu aprendo mais com aquelas pessoas, né? Justamente em como me comportar com cada uma, como lidar com cada uma, né? Eu vou acabar falando um pouco mais para frente umas dicas para quem é mestre, para quem é jogador também, né? Mas o ponto que eu quero trazer é justamente essa diferença. Por mais que eu conte a mesma história, como elas têm vivência diferentes, os personagens são muito diferentes, a forma como que eles vão jogar é muito diferente, a forma como elas vão se comportar é muito diferente. Para a pessoa que é muito tímida, você sempre tem que forçar um pouco mais, um pouco menos ali, para não pressionar demais ela, ou se você vê que ela quer falar, que ela quer agir, você pressionar ela até o ponto que ela consiga se soltar, né? Porque cada um tem um jeito, sempre tem um que fala mais, sempre um que tem que falar menos, e não importa pra mim. Eu quero que todos participem, todos estejam bem. Obviamente eu posso falhar uma vez ou outra, né? Porque todos nós somos humanos. Mas o ponto é esse, sempre você tentar trazer uma consciência coletiva para todo mundo. Obviamente que quanto mais pessoas, mais difícil que é, mas também vai do mestre,
né, o gingado do mestre ali, em realmente conseguir, né, trazer todo mundo para aquela mesa, para aquele momento, participar ativamente dali, né? Porque atualmente, com muitas redes sociais, com muitas mídias diferentes para você consumir, acaba que é muito difícil você juntar uma galera, né, um bando de jovens ou até mesmo adultos, né, para sentar numa mesa, ficar com papel, lápis e dados, né, interpretando personagens por 3, 4 horas. É muito difícil, né? E quando acaba juntando, eu particularmente fico muito feliz como mestre, né? Que eu realmente consegui juntar pessoas ali para fazer aquilo que eu gosto, né? E por isso que é muito importante para mim, né? E uma outra questão que eu quero salientar também, que por mais que você esteja pensando agora, você não conhece muito RPG de mesa, imagino eu, né? E você acaba realmente pensando, puta, mas eu não sou muito fã ali de RPG de mesa e eu não conheço muito. E também eu acabo que, pô, não gosto muito de mídia medieval, né? Não gosto muito de coisa medieval, fantasiosa. Não tem problema. Há outros modelos de RPG de mesa. Você pode ter puxado pro terror, né? Eu amo Lovecraft, amo as histórias dele, é um ponto de referência muito grande para mim, né? E existem diversas histórias, né? O sistema do Call of Cthulhu, né? Que ele foi proporcionado justamente pela editora Jambô aqui do Brasil. Ele é muito bom, ele é muito conciso, né? Tem uma base assídua que adora justamente jogar esse tipo de jogo. Tem o Cyberpunk, que é um futurista tecnológico, né? Assim, não importa o que você joga, desde que você jogue, né? Você pode criar um slice of life baseado em outro país, né? Assim, aos moldes de animes japoneses, de vida cotidiana, né? Porque o RPG, ele é isso, é você fugir de seus problemas, mas também lidar com eles. O RPG de mesa é um escapismo que você traz, como toda outra mídia traz, né? Aquele momento que você tá ali se divertindo com aquelas pessoas que te fazem bem, né? Com aquela situação que te faz bem, e você acaba justamente trazendo seus problemas ou não ali para a situação, porque faz parte da sua vivência, né? Em certas situações, acaba que você, pessoa, acaba interferindo ali, não tem como. Por mais que você interprete um personagem que é totalmente diferente de você, você acaba tendo um pouco do ar da sua vivência ali. E por isso que é tão interessante, porque por mais que seja um escapismo, do mesmo jeito você vai acabar tendo que lidar consigo mesmo, né? Você vai ter que acabar lidando com as situações do seu ser ali, seja na sua timidez ou seja até no momento de dificuldade dentro do jogo, né? E voltando um pouco, você pode criar RPG de mesa do que você quiser, vai na criatividade daquele que quer fazer, né? Acho que o ponto mais interessante do RPG de mesa é falar que se você quer fazer, vai lá e faz. Esse que é o importante do RPG de mesa, é essa liberdade de escolhas que você tem dentro do RPG de mesa, seja você criar uma história do zero, seja você criar um sistema do zero, seja você criar um personagem totalmente aleatório, que não faz sentido nenhum na cabeça da maioria das pessoas, mas na sua faz, né? Você estimular a criatividade da criança, do jovem, do adulto, você estimular justamente esses conflitos sociais e essas histórias que pode ser ou não muito das críticas daquilo que a gente vivencia hoje, né? As pessoas enfrentando os medos delas, ou trazendo um pouco de conforto para a vida dela com aquele tema, com aquela mesa que acaba estimulando aquela pessoa de forma positiva, enfim. Vai da sua criatividade. Há diversos sistemas, caso você não queira criar um novo ou uma história nova, que você pode acabar se baseando. Existem de diversos gêneros possíveis. Você pode criar de terror, de fantasia, de vida cotidiana, futurista. Enfim, não importa qual que você crie, né? Desde que você jogue, esse que é o mais importante. Você, adulto, sim, você, eu estou falando contigo. Você, adulto, pode ter 30, 35, 40, 45, não importa quantos anos você tem. O RPG de mesa é para todos, né? Você pode achar até meio besta ali o que acaba rolando na mesa, né? Você pode até se intimidar com diversos jovens que têm diferentes histórias e passagens de vidas
é, sua, né? Com base na sua vida, você acabou vivendo mais, você tem mais história do que elas. Mas não entenda mal, mas o jogo, ele é para todos, né? Não é só o jovem que tem que estimular a sua criatividade ou os seus círculos sociais, não é só eles, né? Você também precisa, e é muito importante, né, para manter a sua cabeça bem, né? Você trabalhou, você estudou, né? Você acaba passando por um estresse cotidiano ali, de ter que lidar com filhos, você acaba se estressando com um chefe no trabalho, e quando você vai lá, você foge do seu mundo, né? Aquilo que é o importante, você acaba se desestressando. A RPG de mesa, ele é muito disso também, né? Eu tô falando aqui justamente o que é atrativo, porque o RPG de mesa, ele é para todos, né? Não importa quem você seja, não importa o que você faça, nem a sua idade, né? O que importa é que você jogue. Esse que é o importante. Então, você que tem 35, 40, 45 anos, não importa o quantos anos você tenha, não se intimide com a mesa cheia de jovens jogando, né? Se você se interessar, caso você se interesse, vai lá e jogue, porque vai ser muito importante, vai trazer um outro ponto, uma outra perspectiva, né? Justamente porque você tem mais história acumulada dentro da sua vida. E isso é o que traz graça para o RPG de mesa, essa diversidade de personagens, né? Que podem ter ou não uma história própria, né, da pessoa que está jogando acoplada nelas, né? Vai ter aquele personagem daquela pessoa que ele não quer trazer nada da vida dele, porque a vida dele tá um saco, e aquele que tá tão estressado que ele vai acabar trazendo aspectos da vida dele pro próprio personagem. E isso que é a graça, né? Todo mundo vê e ter que lidar com as diferenças de cada um, né? Agora eu vou passar umas dicas, né, para quem é mestre e para quem é jogador. Eu acho muito importante isso, porque eu vou dar um contexto geral, né? Do que se trata o mestrar, do que se trata jogar, e passar umas dicas para uma boa convivência, né? Porque quando a gente lida com sociedade, quando a gente lida com um jogo que envolve mais pessoas, acaba que se não tem regras claras, se não tem uma boa conduta clara, acaba se tornando muito conflituoso o jogo. Faz parte, eu entendo que faz parte de todo convívio humano, mas se a gente puder evitar, melhor, né? E o que acontece? O mestre, ele é aquele que vai propor desafios e a história para a pessoa. Ele vai acabar fazendo toda uma narrativa e também vai dar motivações para que você possa desempenhar aquela narrativa. Vou dar um exemplo aqui, vou acabar surgindo. Tem um personagem específico. O meu mundo é um mundo medieval ao estilo Senhor dos Anéis. Tem um personagem específico ali que ele é um ladino. O ladino é como se fosse um ladrão. Aquele ladrão, né, ele passou a maior parte da vida dele preso. Ele tem um amigo que é um ratinho, né? E como é que eu vou dar a motivação dele para ir para dentro da minha história? Eu posso propor para ele que ele acabe ganhando muito dinheiro. Seria uma motivação. Eu posso acabar falando que um amigo dele na prisão está sendo torturado. Enfim, isso são motivações que pode acabar atrelando aquele personagem para que ele continue focado na história, né? Quando se trata de mais pessoas, por exemplo, 10 pessoas, como é que eu faço isso? Primeiro, você tem que criar um instinto coletivo, né? Você tem que criar uma consciência coletiva daquelas pessoas. Qual que é o bem maior, né? O que vai afetar nas pessoas? A destruição daquela cidade, um monte de pessoa vai morrer. Aí você pode me perguntar, mas tem pessoas diferentes índoles, né? Dentro de um RPG de mesa. Tem aquele que pode ser mal, tem aquele que pode ser bom, tem aquele que pode não ligar pra nada, tem aquele que pode ligar, mas não vai fazer nada. Enfim, como é que você interfere nessas pessoas que são amplas, assim como na nossa vida real, né? Você acaba dando motivações mínimas para uma motivação maior. Você pode pegar o exemplo do ladino, do ladrão. Ele não. Provavelmente, se eu falar que aquela cidade vai ser destruída, ele provavelmente não vai ligar. Ele vai falar: pô, mas a cidade me tratou mal, como é que eu vou lidar com aquela cidade? Mas você pode falar: o seu amigo que tentou te salvar dentro da prisão ou está sendo torturado por alguém, ele tá lá na cidade que vai ser destruída.
Isso é uma motivação, você vai ser obrigado a salvar todo mundo para salvar o seu amigo, né? São motivações menores para um mal maior, né? Para salvar um mal maior. E isso que é o interessante, isso vai justamente da inteligência, da criatividade do mestre em saber que a história, ela tá ali pronta, você criou a história. Mas não vai achando que a história vai ser linear. Porque o RPG de mesa, você tem que deixar as pessoas livres, as escolhas das pessoas são importantes para o momento. Obviamente vai chegar um momento que a pessoa vai ter uma solução tão inesperada para algo que você criou que vai acabar deixando você desconcertado. Mas aí vai de você, mestre, né? De justamente pegar e saber reverter aquela situação para um novo aspecto da sua história e não ficar chateado com isso. Porque quando você cria história, você tem que criar diversas formas de soluções diferentes e diferentes formas de você se lidar com aquela história, né? Diversas possibilidades que aquela história pode tomar para você não ser surpreendido e também para que você tenha, né, nas mãos os jogadores, que você consiga controlar ali os jogadores e que eles tomem o rumo que você espera, né? Obviamente eles vão acabar saindo do rumo, mas você sempre vai ter que criar um rumo novo, né, com diversos conflitos novos para que aquelas pessoas possam lidar com eles e assim tornar crível a sua história, né? Porque se você criar uma linha e só falar, pessoa, esse é o ponto A, vocês vão até o ponto B, né? E não criar nada no meio, acaba que se torna raso, as pessoas vão ficar desinteressadas, né? Se você falar é um ponto A para o ponto B, cria o caos no meio, cria um monte de levada, cria um monte de histórias paralelas dentro que vão servir justamente para a pessoa ela se aproximar dentro do seu mundo, ela vai querer saber mais do seu mundo. E isso que é o ponto interessante. O mestre, ele é isso, né? Ele jogando contra as outras pessoas. Enquanto as pessoas elas vão lidar com os seus conflitos, as coisas que você está criando, você tem que lidar com as soluções inesperadas que aquelas pessoas estão lidando e as formas como elas vão lidar justamente com os seus conflitos. Você tem que ter muito em mente isso. E você também não pode ser um chato em relação às regras. Se você está seguindo, por exemplo, Dungeons and Dragons tem 7 livros, né? Sendo um com mais de 400 páginas só de regra, sabe? Porque Dungeons and Dragons ele tem muita regra em relação a magia, a forma de lutar, como é que é posicionamento, como é que se cura, como é que dorme. Puta, tem muita coisa. E você tem que entender que a sua história ela tem que ser coerente, né? Ela tem que ser coerente, por mais que seja um mundo de fantasia, porque se a história não é coerente, tudo vale, né? E você não pode ser um chato total, na qual prende a mesa acerca justamente ali das regras. Entenda, há certas regras que acabam sendo muito necessárias para cada situação do jogo e vale de você cobrar. Mas tem regras que podem passar uma vez ou outra que não vai ter problema nenhum. Você não precisa ficar... A pessoa falou assim, lancei uma bola de fogo triangular. Beleza, aí você fala, não pode, bola de fogo é só bola. Beleza? Aí beleza. Aí a outra pessoa fala, eu vou usar névoa ofuscante naqueles 6 quadrados, sendo que era só 4. Na teoria, não faria uma diferença se tivesse mais inimigos dentro daquela área. Mas como não faz diferença você cobrar a pessoa daquilo? Não faz diferença nenhuma, né? Você só estaria sendo chato em relação a pessoa seguir a regra certinho. E vamos combinar, é muita regra. Nenhuma pessoa grava. Eu já li um monte de livro de RPG de mesa, eu não guardei a maioria, sabe? O foco é justamente você se divertir, você propor desafios e a pessoa saber lidar com aquilo, entende? Esse que é o lado legal de você jogar um RPG de mesa, né? Agora pro jogador. O jogador é um ponto mais interessante. Assim, se você não sabe bem o que você quer ser como personagem, o que você vai querer ser dentro daquele grupo, crie um clichê. Porque o clichê só é clichê porque ele funciona, né?
Então vai lá, cria o homem branco, né? Que é herói, cavaleiro, que ele vai salvar a princesa. Não tem problema. É um clichê, mas ele funciona, né? E aquilo vai acabar servindo de base para você, para justamente você mudar aqueles aspectos. Ao invés de você pegar aquele homem branco, cavaleiro, em busca da princesa, você pode acabar mudando com o tempo, com essa experiência que você vai ter, né, com essas referências que você vai ter. Você vai pegar esse clichê, um homem branco cavaleiro em busca de uma princesa, e você vai mudar. Agora ele é um homem branco, mercenário, que ele foi traído por uma princesa. Ó, como fica mais interessante. Você vai mudando esses clichês, essas coisas, e vai tornando mais crível, obviamente, com a situação que você passa da sua vida atual, né? E com aquilo que você gosta, né? Você tem que tentar sair um pouco da sua bolha para jogar o RPG. Outra coisa, não fique incomodado com o mestre. Às vezes acontece que o mestre ele pode dar um desafio muito mais difícil em relação ao que vocês estão passando agora. Eles podem jogar um desafio, vocês não descansaram direito, vocês estão fracos, não importa. Mas todo desafio ele tem um propósito. Por mais, mais grande que seja esse desafio para o seu grupo, ele tem um propósito narrativo. E esse propósito narrativo acaba que ele tem uma importância muito grande para te passar uma mensagem. Tudo que está na história do mestre é para te passar uma mensagem, né? Às vezes ele tá falando, ó, o bicho é muito mais forte, então não era para você estar aqui, né? Como você tá lidando com um mundo, entre aspas, que você é livre para fazer o que você quiser, para você escolher o que você quiser e qual história seguir, teoricamente existe dentro daquele mundo diversas oportunidades para você. Você pode aprender, você pode casar, você pode cozinhar, você pode ter a liberdade na qual você queira. Essa é a graça do RPG, né? Você está saindo do seu mundo, você está fazendo coisas novas. O mal do novo jogador de RPG é que ele tá nível 1 e ele acha que ele vai fazer coisas fantásticas. Ele acha que ele vai matar um dragão na primeira sessão que ele tá. E não é assim. Porque quando você joga um sistema de RPG, é um produto gradativo, né? Você tem que ter uma experiência muito grande, você tem que pegar nível, você tem que ir lá upar seu personagem, ganhar itens melhores, itens mágicos, assim, para você fazer feitos maiores. É que nem pegar um paralelo aqui, né? Pegar os filmes da Marvel. Lá no começo, com o primeiro filme da Marvel, Capitão América, era ali na Segunda Guerra Mundial, ele fazendo coisa na Segunda Guerra Mundial, até o ponto que a gente pega o último filme da Marvel, que a gente tá lutando contra o Thanos, que ele destrói metade do universo inteiro, entende? A proporção é igual. Acaba uma coisa muito pequena em uma zona muito pequena, no sentido proporcional da Marvel, não me entenda errado, né? Porque eu sei que a Segunda Guerra Mundial foi muito grande dentro da nossa vida, mas proporcionalmente nas histórias da Marvel ela é muito pequena. E essa proporção vai aumentando cada vez mais. Aí passa a Guerra Civil, aí vai Guardiões da Galáxia, aí vai até o Guerra Infinita, entendeu? E isso acaba sendo da mesma forma do RPG de mesa. Você tem que ter essa gradatividade sempre ali em relação à sua história, né? Então você, jogador, não vá achando que de começo você vai fazer feitos incríveis, porque não se trata disso, né? Obviamente que você tem que ter em consciência que se aquilo tá difícil demais pro seu grupo, aquilo não é para você agora. Não é para você estar lá agora. É para você explorar outras regiões, se adaptar àquilo. Às vezes é para você lidar daquilo sem ser forma agressiva, né? Eu tento colocar muito isso nos meus RPGs, né? Justamente ter que lidar com situações sem ser de uma forma agressiva, se você pode conversar. Porque quando a pessoa vai jogar um RPG, principalmente medieval, ela acha que se resolve tudo saindo na porrada, tentando matar todo mundo. E não é assim que se resolve. Se você tentar sair na porrada com alguém na rua, você vai se ferrar. Do mesmo jeito que se tentar fazer isso no meu RPG, vai se ferrar. Entende? Você tem que saber
ter esse gingado, essa construção de sociedade mesmo que você tem na sua vida real, você ter dentro do RPG também, entende? Como é uma vida ali, tá acontecendo um organismo vivo naquela história, tá tendo personagens vivendo normalmente dentro daquela história, e você é mais um dentro daquela história. A única diferença é que você é um personagem fora da minha cabeça, só isso. Essa é a diferença, né? Outra coisa, a mesma regra ali pro mestre. Não fique tão ligado com regras. Às vezes o mestre, ele tem que pegar certas regras ali específicas, né? E acabar ajustando ou mudando ou passando para que faça uma coerência. Como a gente está lidando com fantasia, né? No geral, a maioria dos RPGs de mesa são fantasiosos, a gente acaba que tem que ter uma malemolência, assim, por dizer, de poder pegar esses temas, essas regras específicas e acabar mudando para fazer um pouco mais de sentido ou para dar uma motivação específica para certo personagem. Né? Então, do mesmo jeito que eu acabei falando pro mestre, isso eu acabo falando a mesma coisa pro jogador. Né? Uma outra coisa pro mestre. Mestre, como você está lidando com diversas pessoas, com diversas histórias, você tem que ter muito jogo de corpo, né? Você tem que ficar sempre calmo, você tem que sempre instruir, manter a calma da mesa, você tem que sempre controlar, né? Assim, se a pessoa ficar frustrada, você tem que sempre dar um chá para ela depois, né? No sentido que você tem que acabar passando um pouco a mão na cabeça dela para ela não se frustrar demais até o ponto que ela não queira mais jogar, né? Mas não passar demais, porque faz parte da nossa vida e também do RPG de mesa, as pessoas se frustrarem, elas perderem, elas morrerem, assim como a vida real. Elas têm que lidar com isso, elas têm que saber lidar com isso. Né? Então vai do mestre ter esse jogo de corpo, porque você está lidando com diversas pessoas. Umas são mais quietas, outras são mais falantes, umas quer passar na frente das outras, umas quer roubar as outras querem sair matando todo mundo. E você tem que ter o jogo de corpo, de lidar com isso, mas não de uma forma que se afaste a pessoa. E é muito importante que você tenha isso em mente, essa consciência, né? Que você está lidando com todo tipo de pessoa. Né? Do mesmo jeito o jogador, você tem que ficar consciente que você tá vivendo num grupo, você tá vivendo numa sociedade, você tá junto com outras pessoas, você tem que saber lidar com as outras pessoas, com as diferenças culturais e diferenças de pensamento dentro daquelas pessoas. Obviamente você não pode esperar que você aceite tudo. Você pode ter uma coisa ou outra ali que você realmente fala, ó, não concordo com isso. Não tem problema. Mas o ponto que eu tô falando é sempre manter a calma dentro do grupo. Se não deu certo o seu plano, vamos tentar o outro. Se não deu certo do amiguinho, propõe o seu, né? Nunca deixe de fazer, mas sempre tenha uma consciência coletiva. Eu mestrei diversas mesas e foi muito interessante que quanto mais velha a pessoa, menos consciência coletiva ela tem. Né? Eu achei muito interessante. Eu mestrei uma vez uma história muito mais leve, obviamente, para um grupo de crianças de até 10 anos, numa igreja. E lá eles tinham muita consciência coletiva. Se um caía ali, levou um golpe de um personagem fictício e caiu, os outros paravam as lutas deles e iam ajudar aquele que caiu. Eles tinham uma consciência coletiva muito grande, eles decidiam em grupo as coisas. E isso que eram crianças. Né? Obviamente que nem todas, mas a maioria era assim. E quanto mais velha acaba se tornando, mais individualista a pessoa acaba se tornando. Eu achei isso muito curioso, porque o RPG é um espelho da nossa vida, né? E mostra muito isso que acaba acontecendo na nossa vida, as questões que acabam acontecendo, você acaba vendo em jornais, tudo, pode ser transposto para dentro do RPG de mesa nessa forma, dessa crítica coletiva que eu tenho, que quanto mais velhas as pessoas vão ficando, mais individualistas, menos empáticas com as outras pessoas elas se tornam, sabe? E é muito interessante isso, né? Em que ponto ali da vida das pessoas elas perderam essa sensibilidade, né? É muito interessante isso, né? E outra coisa, para os jogadores, por mais que você tenha um personagem favorito ali, jogue de tudo, experimente tudo,
né? Essa é a oportunidade do RPG, você ser quem você quiser. Quanto mais vivência você tem, mais background, né? Mais histórias de vida você vai ter. E isso vai acabar se tornando melhor, caso você queira mestrar, queira criar um outro tipo de mídia, né? Vou dar um grande exemplo aqui, que é para mim fundamental. Eu acabei tendo recentemente, no começo do ano, justamente um RPG de mesa com meus amigos de muito tempo, né? Baseado nos contos do Lovecraft. E acabou que a história me agradou tanto que eu transpus essa história para uma mídia. Eu transpus ela para um livro, né? Estou escrevendo um livro, logo mais sai, né? Vai ter um episódio especial do Lords do Metagame, do Hideki Kato, que acaba participando de alguns episódios aqui, né? Na qual a gente vai estar produzindo um audiodrama do primeiro capítulo e dos demais, se Deus quiser, justamente desse livro, né? E é muito interessante porque esses backgrounds, essas histórias que você cria junto, coletivamente com as pessoas, acabam sendo importantes para transpor em outras mídias. Foi o que aconteceu com Dungeons and Dragons. O filme atual, ele é baseado justamente nas histórias que aquela gente que jogava Dungeons and Dragons criou juntos, né? E esse que é o ponto interessante. A RPG de mesa é uma história coletiva. O mestre ele cria uma história, mas como as escolhas ficam na mão dos jogadores, a história toma rumos diferentes e aqueles personagens eles tomam rumos diferentes por causa deles mesmos, né? Isso é uma consciência coletiva que eu tô tanto batendo e falando diversas vezes desde o começo do programa aqui, né? E isso é importante porque, da mesma forma que foi o Dungeons and Dragons, a Caverna do Dragão, um desenho famoso da década de 80 e 90, que também eram essas histórias do pessoal que jogava transposto para um desenho, eu agora estou transportando uma história que eu curti muito justamente para dentro de uma mídia que é o livro, né? Isso que é o interessante. Foi tão satisfatório para mim que agora estou levando para um livro, né? E acaba que esse é o ponto positivo do RPG de mesa. Obviamente que tem vários pontos negativos o RPG de mesa também, como qualquer mídia, né? O RPG de mesa, ele não se dá muito bem com sistemas digitais, né? Não tem muitos apetrechos que você pode acabar utilizando no sentido de facilitar ali a sua vivência no RPG de mesa. A maioria das coisas é analógica, é papel, é dado, né? Existem aplicativos de dados na internet que você pode encontrar, mas isso é o de menos. Existem alguns sites que disponibilizam grids para você jogar, mas de novo, a maioria das coisas que você vai fazer é analógico. Se for presencialmente, melhor. Se você quiser fazer online via Discord, via TeamSpeak, via Skype, não importa, né? Também é interessante, mas eu acho que você ter o touch a touch, né? O toque ali, a fala da pessoa, né? O sentimento da pessoa pessoalmente ali, eu acho que é mais importante, caso você seja um mestre ou até mesmo um jogador, né? Porque cria um vínculo também com aquelas pessoas, cria ali uma dependência justamente, porque você vai experimentar de tudo, né? E o RPG de mesa é isso, você experimentar uma coisa totalmente diferente da sua vida, da sua bolha, né? De uma forma coletiva, de uma forma maior do que você mesmo, um propósito maior do que você mesmo. E é por isso que o RPG é tão importante. A gente tem diversos exemplos aí, como o próprio Selbit. Selbit, ele é um streamer muito famoso, aí para quem é mais velho e não conhece, e ele criou um sistema, né, do Ordem Paranormal dele, que acaba chamando atenção para muitas pessoas que querem jogar esse sistema específico ou querem jogar justamente um RPG. Aquilo abriu as portas para RPG de mesa para eles. E é muito importante que isso aconteça, ter esses exemplos na nossa vida, né? No YouTube você encontra esse Ordem Paranormal. Outro que é muito famoso é o próprio do Nerdcast, que há 3 séries diferentes de RPG, um medieval, um outro cyberpunk, o último baseado no Call of Cthulhu do Lovecraft, né? Esse último é fantástico, eles fizeram livros em relação a esses RPGs, né? Que ficaram muito famosos, tem diversos livros referentes a essas histórias que eles contaram, que eles fizeram audiodramas dentro justamente ali dos seus podcasts, que o Nerdcast é um podcast, e depois eles transportaram para outra mídia, que é o livro, né? Que é o que eu tô fazendo agora.
Então é muito interessante essa referência do RPG de mesa e o porquê que ele é tão importante para a cultura pop no geral e para nossas vidas, né? Você estimular seu filho, você se estimular, porque não entenda errado, não é porque você é adulto que você não tem que ser estimulado criativamente, porque no nosso dia a dia, por a gente consumir muitas mídias sociais, por a gente estar trabalhando demais, principalmente em época de pandemia, home office, as pessoas estão trabalhando muito mais para suprir as necessidades daquilo que ele propõe, né? E acaba que é muito importante que você mantenha a sua criatividade e sua mente estável para você lidar com as situações do dia a dia, né? E o RPG de mesa ele serve para isso, para você justamente acabar trabalhando a sua mente, trabalhando as suas crises, trabalhando os seus problemas, ou também fugindo justamente deles, para poder se aliviar e assim ter uma noite agradável com todos, né? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma a esclarecer o que é o RPG de mesa. Espero que vocês experimentem um dia o RPG de mesa e que lhes faça tão bem quanto me faz bem, né? Que é isso que me traz felicidade e que, quem sabe, possa trazer felicidade e um desenvolvimento para pessoas que precisem. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado esse podcast. Esse foi mais um AstaCast.